Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã, Manhã de sábado, 26 de julho de 2025, uma manhã ensolarada, mas que a temperatura ainda está baixa, 22 graus por enquanto, mas não se engane porque ela vai subir até os 31 ainda hoje. E nós estivemos com 16 agora há pouco, então já subimos 6, para até 22 e vai subir até os 31. Essa diferença aí entre a máxima e a mínima, a gente chama de amplitude térmica, são 15 graus. E esses 15 graus têm causado problema aí, vocês devem lembrar, nesses tempos aí para trás que eu estava rouco, estava com um problema aí de garganta e tive que tomar alguns remédios aí para poder corrigir esta situação, mas graças a Deus já está tudo bem. E nós estamos aqui firmes e fortes para poder continuar fazendo, Mas você que está aí com problema respiratório, se você tem alguma sinusite, rinite, artrite, tudo que é it aí, problemas dos mais variados, bronquite, então tudo isso daí acaba dando um problema maior se você não cuidar, tá? Então cuide-se bem aí para que você não tenha problema, porque o tempo está muito seco e a possibilidade de chuva hoje é 0%. A temperatura deve cair no meio da semana que vem, ali para quarta-feira, deve chegar aí os 9 graus de mínima. 9 graus de mínima. Hoje nós estamos com mínima de 16. Então vai cair 7 graus aí em menos de 4, 5 dias aí, o que a meteorologia está prevendo. E que a máxima também vai cair dos 31 hoje para uns 24 de máxima, Então, também já é 7 graus aí de diferença na máxima e a mínima aí uns 7 graus também de diferença. Então, é o inverno brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. A umidade nesse momento em Ribeirão Preto, 70%, tá? Mas também não se engane, porque subindo a temperatura ela vai cair e vai chegar muito próximo dos 20, tá? Então a umidade, quando chega muito próximo dos 20 e a temperatura sobe demais, sensação térmica hoje de 34, 35 graus, aí vai ficar parecendo clima de deserto, E essa sequidão acaba dando problema para muita gente aí, aqueles que não se cuidarem vão sofrer um bocado. Então, se você está chegando novo aí, eu nunca pedi, tá? Nesses últimos 2 meses, muitas pessoas falam, pede para curtir, para compartilhar, para comentar, para se inscrever no canal, para poder crescer. Eu não tinha essa visão, tá? Mas agora de pouco aí eu entendi que nós precisamos crescer, fazer isso aqui chegar a mais pessoas, não somente ao pessoal que está aí acamado, o pessoal que está dentro de um ambiente hospitalar ou alguém que está aí num asilo, numa casa de repouso, numa creche de idoso aí, o pessoal que está sendo cuidado pelos seus cuidadores aí. Então, eu acho que é bom a gente fazer esse canal crescer e chegar a mais pessoas. Então, vocês podem compartilhar aí, depois quando eu publicar lá no YouTube, vocês podem compartilhar e ver, e nós vamos... Não tem nenhum interesse em ganhar nada com isso, tá? A ideia se viesse algum dia chegar e tiver dinheiro, vai ser revertido realmente para essa situação, essa tal de monetização que eu ainda estou estudando o que é, Então, se acontecer lá na frente, nós vamos reinvestir todo o dinheiro reinvestido para poder fazer aquilo que muitas vezes a gente sofre um pouquinho mais para poder fazer, mas acaba fazendo também, tá bom? Dado esse recado, presta atenção aqui, Eu preciso falar para vocês todos os dias de situações de pessoas que estão sendo picadas por escorpião e por mosquito Aedes aegypti. Quando esse mosquito pica e o pessoal da saúde vai lá na casa da pessoa e encontra um criadouro dentro da casa da pessoa, eu fico mais triste ainda. Sabe por quê? Porque foi alertado. Sabe disso? Então presta atenção. Mosquito Aedes aegypti, ele está por aí. Ele gosta de água que fica parada, água de chuva, água limpa, água que não tem nada, aquela aguinha limpinha num ambiente quentinho,
num lugar escurinho, ele vai lá e faz realmente daquela situação um criador do mosquito. E aí, se ele estiver infectado com a dengue, com a zika ou a chikungunya, qualquer um dos três vão fazer parte da sua vida se você for picado por eles. O problema é que a dengue, quando hemorrágica, ela pode te matar. Por isso que a gente fica falando, antes que o mosquito te mate, mate você o mosquito, acaba com a possibilidade dele proliferar dentro da sua casa. É melhor. Dá uma olhadinha aí nos ralos, aquele vasilhame que tem atrás da sua geladeira de degelo automático, aquela situação ali de armazenamento de água, os ralos, garrafas que ficam viradas de ponta cabeça. Então, ainda tem aquela bordinha no fundo da garrafa, principalmente do refrigerante pretinho, né? Tem aquele fundinho ali, naquele lugar, se ficar água parada e ela estiver num lugar que não vai evaporar tão rápido, vai se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti e ele pode te picar. Então, a melhor coisa que tem, limpa o fundo da sua casa, para que você não tenha nem escorpião, nem mosquito Aedes aegypti. O escorpião já é diferente, ele gosta de lugar sujo, telha, tijolo, madeira, aquele trem de resto de construção civil que fica lá parado, acaba se tornando um criador de mosquito também, do escorpião, de ratos, de cobras, lagartixas, baratas, grilos, lesma, um monte de besorrinho, umas coisas erradas que acabam se tornando alimento para o escorpião, que ele ama isso daí, né? Principalmente barata. E aí, minha filha, não tem como controlar. E é por isso que nós recebemos a notícia de que uma pessoa que assiste a live todos os dias foi picada. Não tem como evitar de ser picado, tá? Mas aí o pessoal da saúde foi lá, do controle de zoonoses, e achou um criador dentro da casa dele. Lindo, maravilhoso. Lá uma bacia cheia d'água parada, cheia de larvas. E aí? Falar o que de uma situação dessa? Avisado foi, né? Avisado sempre está. Então, fazer o quê? Mas eu sempre gosto de avisar para que as pessoas depois não venham reclamar do sistema de saúde. Por quê? Porque não limpa a casa, não evita ter um criador do mosquito dentro de casa, vai fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas e muitas vezes os homens sem camisa, né? Mostrar o físico. E aí sai entre 10 e 16 naquele solão quente fazendo exercício, fica desidratado, tem que ir para a UPA. Aí vai na UPA para poder receber um soro, para poder reidratar, e aí já causou mais um monte de problema, e quando não queima, principalmente aqui, né, os ombros e o rosto, que precisa passar aquela pomadinha, né, não vou fazer propaganda dela hoje não, aí passa, né, aquela pomada, gasta dinheiro com isso, e aí vem as reclamações, nossa, demorei não sei quanto tempo. Você estava com tempo, foi andar ao ar livre, entre 10 e 16. Então, não tem do que reclamar, tá? Não pode reclamar. Desidratação e insolação por causa de falta de educação ou desobediência, não tem reclamação, tá bom? Se você não se cuidar, ninguém vai se cuidar por você. Dado o recado, tá? Esse recado... Não, tô bravo não. Eu acho que as pessoas têm que assumir realmente seus erros e pronto, acabou. Não tem que ter nenhum tipo de sanção para essas coisas, não. Não obedeceu às regras, paga o preço do negócio, tá bom? Dado esse recadinho aí, né, que muitas vezes as pessoas não gostam, mas é isso aí, e eu quero falar com você a respeito de uma situação que às vezes a gente fica meio triste com a situação, né? E por quê? Porque as pessoas não querem perdoar. Seja rápido para perdoar. Por que rápido para perdoar? Por que esse tema desse negócio hoje? Para que isso, capelão? Aí vem aquele monte de pergunta, né? Seja rápido para perdoar. Mas eu fui injustiçado? Não estou falando que não foi. Estou dizendo que você precisa perdoar.
E às vezes as pessoas querem argumentar até brigando. Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Estou dizendo que é melhor que você seja rápido para perdoar. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai ler aí e você vai ver. E quando estiverdes orando, presta atenção aqui, ó, Evangelho segundo São Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Você tem ofendido a Deus muitas vezes? Feito ou falado muitas coisas? As suas atitudes? Mas presta atenção, esse versículo 25 é até tranquilo, né? Mas se você não perdoar, o 26 aí dá uma sentença. Se você não perdoar, também vosso Pai Celestial não vai perdoar as suas ofensas. E agora? Vale ou não vale aquele tema? Seja rápido para perdoar. Por quê? Porque se você for rápido para perdoar, você vai ser rapidamente perdoado. Está escrito aí, ó. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Se você demorar para poder perdoar, você vai demorar também para ser perdoado. Ah, não vou perdoar. Passa 10, 15, 20 anos remoendo essa situação. E a Bíblia é clara. Quando ela fala nessa situação em que você precisa perdoar, que você tem, e nós todos temos essa necessidade, ela está dizendo que o perdão é uma das verdades mais desafiadoras e transformadoras do cristianismo. Não tem jeito. Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, que está aí, do 25 e 26, estabelece uma conexão completa, direta, entre a nossa disposição de perdoar e a eficácia das nossas orações. Se você não perdoa, você não vai ser ouvido. Ah, mas tem que ser assim. Esse texto revela que o perdão não é apenas uma virtude cristã, mas uma condição essencial para mantermos a nossa comunhão com Deus e experimentarmos o poder da oração. Tem gente que vive orando, mas não perdoa. Vai passar a vida inteira orando e não vai ser atendido. Porque o perdão, ele é realmente curador. Ele é um teste, na realidade, né? Imagine um caso entupido, ou um cano entupido tentando conduzir água limpa. Assim também é a nossa vida de oração quando há falta de perdão. Jesus nos ensina que o perdão é desentupidor, ele é descarregador. Ele é, na realidade, uma situação que retira dos nossos ombros o peso espiritual que permite que as nossas orações fluam livremente até o trono da graça. Sem perdão não tem resposta de oração. Põe isso na sua cabeça. Tem gente que vive engolindo, tá com um negócio aqui parado e não perdoa e não fala e não... A condição que Deus, a condição divina para uma oração eficaz, ela passa necessariamente por essa situação. É um momento de teste do coração. Porque quando Marcos está falando no capítulo 11, versículo 25, a parte A, ele está dizendo: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa. Jesus escolhe aí especificamente o momento da oração para abordar a questão do perdão, porque isso não é coincidência. Não é. A oração é o momento em que nós nos aproximamos de Deus, e é exatamente neste instante que o nosso coração é testado. O nosso coração vai ser testado nesse momento. Porque
Como que que a gente pode se aproximar de Deus, que é santo, mantendo ressentimentos contra os nossos irmãos ou contra pessoas? Como é que pode? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Imagine que você está orando pedindo uma bênção de Deus para a sua vida, mas ao mesmo tempo guarda uma mágoa. Mágoa quer dizer má água, né? Água ruim. De um colega de trabalho, de um irmão da igreja que te prejudicou, que deu algum problema. É como tentar acender uma vela enquanto sopra sobre ela. Sabe aquele negócio assim, de você tentar acender e não vai conseguir nunca. Suas próprias ações contradizem o seu objetivo de querer, de buscar uma bênção de Deus, se você não está querendo perdoar essas pessoas. Então, o que esse texto nos revela sobre Deus? Ele revela que Deus é um Pai que deseja relacionamento íntimo com cada um de nós. É simples. Mas que também é santo e é justo. Ele não tolera hipocrisia em nossos corações. Não tolera, não. Nessa situação aí, Marcos, no capítulo 11, né, do versículo 15 até o 19, Jesus acabara de purificar o templo e amaldiçoar a figueira estéril. Se você for ver aí, Marcos 11, do 12 até o 14, né, porque depois começa no 15, e do 20 até o 21, ele tinha acabado de amaldiçoar a figueira estéril. O contexto mostra que Jesus estava tratando destas questões com autenticidade espiritual. Essas questões eram realmente para poder dar um parâmetro espiritual, sabe? Aquela situação de falar assim, ó, vocês não vão vender aqui no templo. Eu tinha acabado de purificar o templo e tinha também acabado de amaldiçoar uma figueira estéril. Então, essa mensagem central, ela traz aí que a oração genuína requer um coração sem ressentimentos, sem mágoa, tá? Não tem como ser atendido se o seu coração estiver cheio de mágoa. Não tem. E mágoa é a mesma coisa que você, ou ressentimento, ou raiva do irmão, é a mesma coisa que você tomar um remédio ruim. Remédio ruim, sabe? Aquele remédio que é veneno. Você toma um veneno esperando que o outro passe mal ou que morra. É isso. O que Deus exige de mim e de você? Examinar o nosso coração antes de orar. Identificar qualquer mágoa, qualquer ressentimento, qualquer problema, qualquer dificuldade que tenha com alguém. E aí sim você ora. Ora, pede perdão. Se for o caso, pede perdão também depois para a pessoa, mas na hora da oração, pede perdão a Deus. Faça com Ele um trato. Faça com Ele um pacto. Faça com Ele uma aliança que você vai conversar com a pessoa, se esta for a dificuldade. Aí você ora e com toda certeza a sua oração não vai deixar de ser atendida se for por esta situação. Como Jesus aponta aí, o nosso exemplo perfeito de perdão, ele, lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, se não me falha a memória. Até na cruz ele estava perdoando aqueles que estavam fazendo. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Os caras estavam fazendo mal para ele. E até na cruz ele estava dando um exemplo perfeito de perdão para mim e para você. Acho que é Lucas 23, 34, sim. Depois você dá uma olhadinha lá. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, peça perdão a Deus e depois você vai lá, conversa, se acerta com essa pessoa e a sua oração não deixará de ser atendido ou de ser atendida por causa dessa situação.
tá bom? Então, fica aqui para você essa palavra nesta manhã de sábado, né? Quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celestial perdoe também as suas ofensas. Para que não fique sem perdão, para que você e eu não fiquemos sem perdão, porque o nosso Pai Celestial vai perdoar aqueles que perdoarem o seu próximo, aquele que se magoou, e muitas vezes, não poucas vezes. E aqui eu quero chamar a atenção de você que anda fazendo algumas coisas que poderia ser evitado com o pessoal do corpo de enfermagem, principalmente, né? Existem algumas ofensas, algumas palavras que não cabem em lugar nenhum, muito menos no ambiente hospitalar, quando as pessoas estão tentando trabalhar para poder favorecer você com saúde. Então, meu amiguinho, minha amiguinha, você que está deitado aí num leito de hospital, educação é bom e eu gosto, tá? Respeito é bom e eu gosto. Falta de educação e falta de respeito é pecado, tá? Principalmente nos casos quando as pessoas estão tentando te fazer o bem. Eu não conheço nenhuma pessoa no corpo de enfermagem que está colocando em risco a sua vida, com doenças que estão por aí ainda sem cura, sem diagnóstico completo, e muitas vezes está incubada e a pessoa não sabe, colocando em risco a sua vida, dando parte do seu tempo, da sua vida, para poder cuidar de pessoas e recebendo aí uns xingamentos que não cabem, tá? Ambiente hospitalar não é ambiente para maus tratos, não é. Nem do corpo de enfermagem, eu não estou defendendo gente que faz, e se eu souber eu denuncio, nem dos pacientes. Mas o que eu mais tenho visto é que quando as pessoas estão tentando fazer, e todos eles sabem que fazer uma limpeza na pele de uma pessoa que está com alguma infecção, que precisa tirar, ou que precisa colocar alguma coisa no lugar, para que faça esses procedimentos, muitas vezes dói. Mas isso é inevitável, não tem jeito. Ah, mas se der uma anestesia, aí vai dar anestesia. Para que está dando anestesia? Porque se não der anestesia, você não vai aguentar, você vai xingar. Não, vai sem. Aí vai sem, a pessoa xinga da mesma forma. Chuta. Eu vou falar uma coisa aqui para você. Você que tem costume de chutar enfermeira, enfermeiro, cuidado, hein? Uma hora a onça bebe água pro seu lado, tá? Porque ninguém, em hipótese nenhuma, muito menos, presta atenção, muito menos no ambiente hospitalar. Não é porque é um hospital público que você pode fazer isso. E se for particular, piora, tá? Ah, você está pagando? Ele também está recebendo para prestar um serviço. E quando o serviço está sendo bem feito, e eu particularmente, a minha ideia, tá? Todo e qualquer local de procedimento, seja no quarto, apartamento, onde for, deveria ter uma câmera filmando, para pegar, e com microfone, para pegar esse tipo de situação. E que aí também o corpo de enfermagem tivesse aquela situação de falar assim, ó, eu estou no meu direito e eu vou processar esse sujeito para ele aprender. É isso. Eu sou a favor disso. Sou a favor disso. Ah, não, mas isso aí, não estou falando de mostrar a intimidade de ninguém. Não estou. Eu penso que toda vez que vai fazer algum procedimento que vai mostrar a intimidade de pessoas, tem que ser preservada mesmo. Mas essa falta de educação com chute, com xingamento, com cusparada, cabe não, hein? Essas ofensas aí, se você não tomar cuidado, você não tem perdão não, hein? Se você não pedir perdão, não tem perdão não.
Por isso fica o alerta para você aí. Se você tem essa mania de ficar chutando enfermeira ou enfermeiro, cuidado. Porque não sou a favor de ninguém revidar dando, mas tem gente também que quando acontece com ele não consegue se controlar, não. Não coloque nem a mão, nem os pés, nem cusparada em servidores, sejam eles de qual instituição for. Particular ou pública, não interessa. Educação é bom e eu gosto. Respeito é bom e eu gosto. Beleza? Não tô bravo e só tô falando porque realmente eu fiquei sabendo de uma situação aí e que é inaceitável. Tá bom? Fica aqui o recado, tá? Depois não vem reclamar não que alguém colocou alguma sanção contra você. Beleza? Dado o recado, eu quero falar com você uma outra situação. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, esse é o momento. É o momento da oração. É o momento de pedir perdão. É o momento de reconciliar-se com Deus. É momento de voltar para o caminho do Senhor. É momento de você fazer uma reflexão, analisar as suas atitudes e ver se aquilo que você está fazendo está dentro do padrão. Se não estiver dentro do padrão, você pede perdão, né? Volta, reconhece o lugar onde você caiu e começa de novo. Melhor recomeçar. Isso, vocês que estão se reconciliando com o Senhor nesse momento, muito bem. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua decisão, que você tenha paz, que você tenha saúde, que você tenha prosperidade, alegria em seguir nesse caminho e que haja sobre a sua vida todo tipo de sorte, de bênçãos sobre a sua vida, tá bom? Isso. Então, se você não fez ainda, se você não aceitou o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário como suficiente para perdão dos seus pecados, para que você possa ser perdoado e levado aos céus, para morar ao lado do Senhor e ser chamado e ter o poder de ser feito filho de Deus, ter o direito de ser chamado filho de Deus. Eu expliquei para vocês, todos nós nascemos criaturas, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, criatura, não somos filhos, só nos tornamos filhos a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das nossas vidas. É isso. Se você não aceita, você não é filho de Deus. E preste atenção no que ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, toda, qualquer criatura, ser humano. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Condenado ao quê? Ao inferno. É isso. Quem é o caminho? Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, tá aí. Esta é a receita para você chegar ao céu. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser livre? Aceite a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, foi o que Jesus disse. Vamos orar? Se você quer, se você deseja o perdão dos seus pecados, o perdão de ter andado tão longe do Senhor nesse tempo, é só falar com Ele, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos nesta manhã de sábado, 26 de julho de 2025, é o último sábado do mês de julho. Muito obrigado por esta semana que passou. Esse sábado encerra esta semana e logo nós estaremos recebendo a última semana, ainda que incompleta, com apenas 5 dias.
mas o Senhor é um Deus que pode fazer muita coisa nesses 5 dias de julho de 2025 ainda. Por isso, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida daqueles que estão no meio de conflitos, de guerras, de problemas, aqueles que estão no meio de uma crise, aqueles que estão vivenciando essa crise nesse momento, seja política, econômica, social, religiosa, ideológica, que o Senhor dê graça, saúde e paz para essas pessoas que estão na vulnerabilidade, e guarde-os debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Faça com que esses homens e mulheres que estão no controle dessas nações que estão em conflito, que possam voltar à mesa de negociações, voltar a sentar-se ao redor de uma mesa de negociações e negociar a paz tão desejada para essas pessoas que estão na vulnerabilidade. Faça isso agora, meu Pai. Convença esses corações. Eu oro por aqueles que estão enlutados, que estão entristecidos, aqueles que nesse momento estão precisando de um consolo. O Espírito Santo é o Consolador por excelência e Ele pode fazer isso nesse momento, para que eles possam aceitar o luto como uma parte daquilo que Jesus falou que teríamos de aflições nesse tempo que se chama terra, nesse tempo que se chama mundo, nessa vida aqui na terra. Mas nós sabemos que esse até logo é um até logo momentâneo e que daqui a pouco todos nós nos encontraremos com o Senhor nos ares para poder estarmos para sempre contigo. E não haverá mais tristeza nem dor, não vai ter separação, não vai ter doenças, apenas a alegria de estarmos na tua presença. Por isso, peça ao teu Espírito Santo que console essas vidas nesse momento, que esse familiar, esse amigo, esse parente possa ser consolado neste exato momento. Eu oro, meu Pai, por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador das suas vidas. Que alegria recebê-los. Aqueles que estão voltando, que o Senhor dê graça, sabedoria para que possam continuar no caminho sem se desviar dele. Firma os seus passos, seus pés, perdoa os seus pecados e escreve o nome de cada um deles no livro da vida. Por favor, meu Pai, aceite o pedido de perdão de cada um deles por terem andado tão longe do Senhor, por terem andado distante do Senhor, fazendo coisas que não gostariam de estarem fazendo. Por favor, meu Pai, faça isso. Eu oro para que o Senhor perdoe os pecados de cada um deles e escreva o nome no livro da vida e aquele abraço carinhoso que só o Senhor sabe dar. Eu oro também pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela Irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Néia e o seu Fernando. Oro pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza. Oro pela avó Neuza, a Sandra, sua filha, o Pedro e o Vitor, que são filhos da Sandra, netos da avó Neuza. Oro pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que deverão estar voltando ao banco escolar nesta semana, aqueles que ainda vão postergar um pouco mais. Que o Senhor dê graça a cada um deles, para que possam voltar com as baterias recarregadas para um segundo semestre, cheio de grandes e boas realizações. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas, sendo cuidados por parentes, por amigos, por vizinhos, por cuidadores, aqueles que estão no ambiente hospitalar, que possam ter paciência no trato para com esta enfermidade que está sofrendo, esta recuperação que é necessária, que possam ter sabedoria ao lidar com os homens e mulheres da saúde que estão tratando com eles, principalmente o pessoal da enfermagem, do corpo de enfermagem, do corpo médico, do corpo clínico, pessoal da limpeza, pessoal da hotelaria, pessoal da cozinha. Que o Senhor dê graça a cada um deles e que eles possam também ter paciência
ao lidar com esses pacientes. Eu oro por aqueles que estão em drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza, perturbação, espíritos malignos que estão atuando nessas vidas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essas vidas. Bata em retirada agora e deixe esse lugar, deixe essa casa, deixe esse empreendimento, deixe essa empresa. Você não tem poder sobre a vida dessas pessoas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Os empregadores, empregados e desempregados, que sejam todos abençoados e que a mente e o coração de cada um deles estejam voltados para fazer o melhor, para que possam fazer prosperar essa empresa, esse empreendimento, que todos os empreendedores possam ver o lucro para poder pagar salários dignos aos empregados e reconhecer que estão necessitando de muitas outras pessoas e empregá-las também com salários dignos para poder levar o sustento para suas casas. Eu abençoo a vida de cada um deles, em nome de Jesus. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, um grande sábado, um grande final de semana, uma semana que vai se iniciar, que seja repleta de grandes e boas notícias e que nesse finalzinho de semana, até a meia-noite deste sábado, você receba grandes e boas notícias, que venham as boas notícias das mais variadas formas, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e nós voltamos amanhã, domingão, né? Amanhã nós vamos fazer uma live um pouquinho mais rápida. Hoje nós temos autorização para fazer com 120 minutos, mas vamos fazer com 40, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fui.